Olá, turma. Aqui é a professora Maiara e nessa terceira aula vamos trabalhar ainda com JavaScript, só que agora vendo algumas funções de validação de formulário. Então, aqui o principal objetivo é pegar um formulário e verificar campo a campo desse formulário. Tá? Então, esse tipo de validação ele serve para que a gente verifique a informação que o usuário preencheu. Por exemplo, se é um campo obrigatório, eu não posso enviar esse formulário ou permitir que o usuário submeta esse formulário com a informação ou com um campo vazio. Tá? Ou então, essa validação serve também para verificar se foi preenchido de forma correta. Exemplo, se eu tenho dois campos de senha, eu tenho que verificar se a senha que ele digitou no primeiro campo é igual à que ele digitou no segundo. Ou se é um número de CPF, eu posso verificar se ele digitou apenas números. Tá? Se é, por exemplo, um e-mail, se um e-mail é válido. Então, tem várias validações que a gente pode fazer. A gente vai começar com uma validação bem simples, inicialmente verificando se ele preencheu ou não. Tá? Então, aqui eu dividi em alguns passos. No primeiro passo, a gente vai verificar o que é necessário quando se cria o formulário. Depois, vamos criar a função, tá? As condições que vão estar dentro dessa função e alguns outros itens que a gente vai verificar, além de se o campo foi preenchido ou não. Então, nesse primeiro passo, no momento que eu crio o formulário, é muito importante a definição do nome do formulário, porque ele vai servir como referência a todos os campos que contém o formulário. Tá? Aqui eu estou usando formulário com o nome Form1 e aqui eu estou definindo o método de envio post. Tá? Esse método de envio ainda não vai influenciar, porque na verdade a gente não está enviando ainda para ninguém, tá? Mas a gente vai simular um envio. Então pode colocar o método aí, tá? Então aqui, ó, para cada campo do formulário, além do nome do formulário, é muito importante que você defina um nome para cada um das variáveis. Por exemplo, aqui eu tenho o campo nome, então vai aparecer lá o texto nome, 2 pontos e uma caixinha de texto. Essa caixinha de texto é esse input, né, do tipo texto. Esse input, o name dele é nome, tá? Então, quando eu for validar se esse campo nome foi preenchido ou não, eu vou fazer referência ao form1.nome, tá? Que se refere a esse campo aqui. A mesma coisa para o e-mail. Quando eu for verificar se o e-mail foi preenchido ou não, eu vou referenciar form1.email, que é o name desse campo aqui, tá? Esse name aqui, você tem que lembrar que é como se fosse uma variável. Você não pode usar aqueles caracteres especiais. Eu não posso colocar nome, espaço 1, tá? Sem espaço, tá? Isso aqui é como se fosse o nome de uma variável, assim como a gente faz lá na linguagem C, tá? Então, para cada campo, eu tenho que colocar um nome, tá? Que aqui no caso, no campo name, tá? Então, quando eu for criar esse formulário, eu tenho que ficar muito atento a isso. E quando eu for criar, eu tenho que escrever exatamente igual. Lembrando que o JavaScript ele é case sensitive. Então, se eu coloquei tudo minúsculo aqui, todas as variáveis minúsculas, lá na função eu também vou colocar tudo minúsculo, tá? Aqui, ó, no último, que é o botão de enviar, no evento onClick, eu tô falando que ele vai receber no evento onClick uma resposta de uma função chamada validar, que não recebe nada como parâmetro. Então, essa função validar, ela vai retornar verdadeiro ou falso aqui, né? Enquanto retornar falso, ele não vai submeter, ok? Então, o segundo passo, depois que eu criar o formulário, é criar a função. Então, aqui a minha função, ó, eu estou colocando usando JavaScript, né? Script, línguas de JavaScript do tipo texto JavaScript. Aqui a função, ó, chamei a função validar exatamente igual como eu escrevi aqui. Tudo em minúsculo, aqui, tudo em minúsculo também, tá?
Abre a função, fecha o script. Aqui entre essas duas chaves é que a gente vai colocar quais são as condições, tá? Então, o terceiro passo é criar as condições dentro dessa função. Então, aqui dentro dessa função, ó, eu estou verificando minha primeira condição, se formulário 1, que é exatamente aqui o nome do meu formulário, form1, exatamente escrito igual, tá? Escrever errado já vai dar certo. Form1 no campo nome, exatamente igual o nome aqui, ó, do meu primeiro campo, que coincidentemente é nome, tá? Então, se formulário 1 no campo nome ponto valor em valor, se o valor do campo nome que está no formulário 1 for igual, aqui ele está fazendo uma comparação, a duas aspas sem nada dentro significa vazio. Então, se esse campo, o valor desse campo é vazio, então o que que eu vou fazer? Abre chaves, tá? Então, aqui eu tenho uma condição que tem mais de um comando, então eu vou abrir e fechar as chaves, tá? Então, essa segunda abertura aqui é do if. Então, o usuário não preencheu o campo nome, deixou vazio. Então, eu vou mostrar uma janelinha de alerta falando, ó, o campo nome deve ser preenchido. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no campo nome que está no form1 e vou usar uma função chamada focus. A gente falou anteriormente, o que que ela faz? Ela vai ficar piscando o cursor do mouse exatamente no campo nome, tá? Essa função faz isso. E ele retorna falso, que é para o quê? Para não enviar o formulário. Enquanto aqui, ó, no onClick, a função estiver retornando falso, ele não vai submeter o formulário, tá? Por isso que no final de todas as validações a gente retorna verdadeiro. Se ele entrar no if aqui, entrar em qualquer if, eu retorno falso, porque o cara deixou o formulário em branco, tá? Então, dessa forma aqui eu consigo validar se o usuário preencheu ou não qualquer um campo do formulário, ok? Assim que vocês validam se ele foi preenchido ou não. Outra validação que eu posso verificar, por exemplo, tem várias outras validações, eu estou mostrando aqui algumas, tá? Eu posso verificar, por exemplo, o tamanho, né? Tamanho de um campo em relação à quantidade de caracteres mínimos. Por exemplo, aqui eu estou usando uma funçãozinha chamada length, que verifica o tamanho, tá? De caracteres, ok? Então, aqui, por exemplo, ó, eu estou verificando se o nome é menor que 5. Então, se lá, por exemplo, eu pedir para a pessoa digitar um nome completo e ele digitou só 5 caracteres, então eu posso entender que ele não digitou o nome completo, ele digitou apenas o primeiro nome. Eu posso usar essa função, por exemplo, para verificar o tamanho do CPF. Se ele digitar 5 caracteres, o CPF tem 11, então significa que ele também não digitou, tá? Então, aqui, ó, para fazer verificação de número de caracteres. Então, aqui eu coloquei uma condição, se nome... Opa, aqui tá faltando, tem um erro aqui nesse código, né, gente? É se form1 ponto nome ponto length. Se o formulário no tamanho é menor que 5, então eu vou colocar aqui, digite seu nome completo. E coloco para focar o cursor do mouse novamente no campo e retornar falso, tá? Então, na verdade, a validação de vocês vai ter vários sim. Se, toda vez que entrar em si é porque tem alguma coisa errada, tá? Outras validações podem ser feitas, tá? Por exemplo, o campo senha. Se eu peço para o cara digitar uma senha e peço para ele repetir. Então, se eu estou pedindo para ele repetir, significa que o campo anterior que ele preencheu tem que ter sido preenchido de forma igual, né? Com os mesmos caracteres. Então, para fazer qualquer tipo de comparação, eu uso os sinais que vocês já usavam em C, tá? Igual, igual, para fazer comparação, apenas um igual é de recebimento, e diferente, exclamação, igual,
Tá? Outro exemplo aqui de comparação usando diferente. Aqui também tem um errinho. Forme ponto senha, value, for diferente, de forme ponto senha ponto value. Então, aqui que eu verificando, vamos dizer que eu tenho um formulário que eu peço para ele, chamado senha, para ele preencher a senha, e eu tenho outro formulário que eu coloquei senha, para ele repetir a senha. Então, aqui eu estou verificando. Se esses dois campos forem diferentes, eu vou dar um alerta falando senha diferentes e vou retornar falso. Tá? Aqui um exemplo, é o mesmo, deixa eu ver. Ah, tá. Aqui é um outro exemplo, fazendo um pouco diferente. Aqui, por exemplo, eu dei um formulário chamado Form1, que eu chamo a função validar, só que aqui no início do formulário, eu estou criando uma variável, tá, que recebe o valor. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui com todos os campos, colocando em valores, e aí quando eu for fazer as comparações, eu não preciso ficar repetindo form1, ponto, o campo, ponto, value. Aí eu posso fazer referência apenas ao nome da variável, tá? É a mesma coisa, isso aqui é só para otimizar o trabalho. E tem várias outras formas de codificar. Programação, você chega ao mesmo caminho, à mesma resposta por caminhos diferentes. Eu estou dando aqui só um exemplo, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho, e nesse trabalho eu vou passar um exemplo e vocês podem procurar outras formas de fazer mais fácil também, tá? Esse trabalho aqui, ó, é para ser entregue no dia 5/2, eu vou passar por e-mail da turma, depois que vocês entregarem o trabalho anterior, dia 29, tá? Vocês vão criar esse formulário aqui, todos os campos sendo verificados se foram preenchidos ou não, e aqui vai ter alguns outros exemplos de validações, tá? Que vão, por exemplo, validação de e-mail, que tem um códigozinho aqui separado, diferente, né? Você pode procurar outras formas de validar esse e-mail, na internet tem outros exemplos, tá? Se esse exemplo aqui tá dando errado, não tá dando certo, vai lá na internet e procura outro exemplo, tá? E aqui tem todo o código, só que aqui é muito delicado, né? Um ponto e vírgula que escreve, um nome de campo que tá maiúsculo, tá minúsculo, tudo já mostra erro. Então, qual que é a minha dica? Sempre que você for programar, você começa verificando, você faz o formulário, e na parte de codificação aqui, ó, fez a primeira validação, vai lá no formulário e testa. Fez a segunda, vai lá no formulário e testa. Porque se você for só digitando todo esse código, na hora de você achar o erro é muito mais complicado, tá? Então vai fazendo um pouquinho do código e vai testando. Ok? Então, por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Semana que vem, setembro, já estou de volta. Até mais.